Pai querido, eu te louvo muito, porque em toda a história do teu povo, tu tens levantado homens e mulheres dispostos a te servir. E te servir a partir do lugar onde estão, dos dons, talentos que o Senhor dá. Mas também, Senhor, tens levantado homens e mulheres que partem, que vão além das fronteiras geográficas, culturais. Eu te louvo por essa família que tem feito isso. E te louvo porque hoje tu presenteias essa comunidade com o testemunho deles entre nós. Eu quero pedir que tu, nesse momento agora, uses o Breno a falar da tua boa, perfeita, agradável vontade para as nossas vidas, a revelar a tua verdade para nós. E que enquanto o usas, o Senhor também quebre em nossos corações qualquer resistência, aquilo que o Senhor quer falar para nós, aquilo que o Senhor quer falar em nós, e aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Então, Pai, nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos ministre, e que toda voz contrária, seja ela qual for de onde vier, se cale agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, é um grande prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã. Lembrando que, se a idade denuncia, ontem eu e o Lampa estávamos conversando sobre isso, porque nossa caminhada, minha e da Rafaela, em missões, ela começou com alguns membros dessa comunidade aqui também, nos famosos projetos da Missão Zero, lá no sertão do Nordeste. Então, eu lembro do Lampa, quando ele ainda tinha mais cabelo do que ele tem hoje. E é com muita alegria que a gente guarda essa relação e essa amizade tão especial, com pessoas e com organizações, com a Missão Zero. E depois desse início de vida missionária, lá no sertão, minha esposa e eu, nós tivemos a certeza desse chamado que Deus tinha colocado para a nossa vida. E a caminhada, a vida, ela continua, ela não para, né? E Deus acabou nos levando a nos preparar, a vida, as portas que se abriram, os caminhos que o Senhor colocou na nossa frente, nos levaram a morar num lugar muito longe daqui. Menos de 1% das pessoas já ouviram falar do Evangelho de uma forma clara e objetiva. Nós vivemos num lugar onde as pessoas não têm acesso a conhecer o Evangelho tal qual nós tivemos o privilégio, desde que nós éramos crianças. Ontem eu falava com os adolescentes aqui, e eu contei algumas histórias engraçadas para eles, de dizer que, por exemplo, o exemplo de mulher cristã que eles conhecem no mundo são as mulheres que fazem vídeos com roupas muito apertadas na televisão, né? Então, os mais jovens devem conhecer a Beyoncé, e as pessoas acham que esse exemplo de pessoa que aparece nos vídeos, nos clipes para eles, são os exemplos de cristãos. Então, eu sempre penso que quando nós vivemos lá onde nós moramos, nós somos constantemente examinados da cabeça aos pés, em todos os momentos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque elas nunca ouviram e nunca nem conheceram algum cristão que vive como um verdadeiro discípulo de Jesus. A gente não usa a terminologia missionária onde a gente mora, por ser um lugar muçulmano, mas sim discípulos. Nós somos discípulos, pessoas que amam, que conhecem e que vivem uma fé pessoal com Jesus. Isso não é simples, porque é como se nós vivêssemos quase, de uma certa forma, num Big Brother. Está todo mundo olhando. E as pessoas acabam nos conhecendo nos dias bons, nos momentos legais, e também nos nossos dias ruins, nos dias onde talvez a gente não foi o melhor exemplo de um servo de Jesus. Eu trabalho como médico numa ilha que tem fortes necessidades médicas, um lugar que é considerado um deserto médico,
e a Rafaela como professora, num lugar que também é considerado um extremo deserto na área da educação. Só na nossa cidade, nosso bairro aumentado, vamos dizer assim, tem mais de 10 mil crianças que não têm vaga na escola, porque a escola é algo difícil de conseguir. Então, crescendo nesse ambiente difícil, é onde a gente vive com os nossos filhos. E é muito engraçado, porque semana passada nós participamos de um congresso de missões em São Paulo, e no caminho de volta nós viemos conversando com o nosso filho que foi conosco, com o Lucas, o mais pequenininho, né? E aí a Rafaela perguntou para ele: Lucas, você viu que o pessoal estava falando de missionário lá na conferência de missionários? E ele disse: sim, mamãe. Lucas, você conhece algum missionário? Não, mamãe. E a gente falou: Lucas, missionário é alguém que vai bem longe para falar de Jesus para as pessoas. Você conhece alguém? Não. Na cabeça do Lucas, por enquanto, ele não foi bem longe, porque ele nasceu lá. Ele vem de lá, né? Para ele vir bem longe é vir para o Brasil visitar a família. Mas a gente explicou para ele que sim, o papai e a mamãe foram muito longe para ser um testemunho de Jesus naquele lugar. Quando eu penso que as pessoas ao nosso redor nunca ouviram falar de Jesus, eu penso também que é uma oportunidade talvez única para que elas ouçam através de nós uma mensagem clara. E é difícil muitas vezes ser claro. É como se assim, eu tivesse uma janela às vezes de 5 minutos para passar uma mensagem super importante. Como eu vou fazer isso, né? Graças a Deus, nós descobrimos e aprendemos, né, com outras pessoas também, que entre muçulmanos, o testemunho de 5 minutos não tem muito valor, mas sim o compartilhar de uma vida longa, fiel, mostrando realmente esse amor por Jesus, é o que impacta a vida dessas pessoas. Os missiólogos e teólogos dizem que leva em torno de 10 anos de testemunho claro para um muçulmano, para que ele entenda o Evangelho. 10 anos, é bastante tempo. E por isso a nossa organização está naquele arquipélago há mais de 50 anos. E temos visto até hoje muito pouco fruto. Podemos contar nas mãos, nos dedos das mãos e dos pés, o número de cristãos locais. Mas um dia, e isso me alegra muito, quando o Apocalipse diz que diante do trono vai haver gente de toda tribo, de toda raça, de todo povo. Vai ter gente da nossa ilha, gente que ouviu falar de Jesus e que teve a vida impactada e transformada por esse Jesus. A obra e a missão são de Deus, mas Ele chama os seus filhos para irem longe. A igreja para ser um agente no campo. O Evangelho ele deve continuar sendo anunciado nos 4 cantos da terra. Quando a gente ora, venha o teu reino, quando nós pedimos que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus, isso deve nos fazer pensar também além da nossa cidade. Um missionário, essa terminologia que nem na Bíblia a gente não encontra a palavra missionário, é um discípulo de Jesus, que foi chamado para testemunhar do amor dele, aqui na cidade dele, talvez no estado, talvez no país, talvez em outro continente. Isso também me faz pensar que um missionário nunca é alguém que vai sozinho. Eu gosto muito que a Missão Zero e a MIAF, que é a organização com a qual nós trabalhamos, trabalha com a ideia de envio. O missionário não é alguém que só vai, ele também é enviado. Se o missionário for sozinho, é muito provável que ele não vai durar muito tempo, especialmente no nosso contexto. Tem muitos missionários hoje que dizem que os lugares fáceis de evangelizar praticamente já acabaram. O que sobrou hoje foram os lugares difíceis. E nesses lugares, muitas vezes, nós precisamos entrar com as nossas profissões, entrar com as nossas vidas, para sermos não só um missionário tradicional, que são extremamente valorizados também, mas profissionais, como a Rafael e eu, por exemplo.
E quando a gente vai ser profissional, não dá para ser profissional de brincadeirinha. Por muitos anos. Eu trabalhei entre 60 e 70 horas por semana no hospital, atendendo muita gente doente. E eu me perguntava, Senhor, mas eu vim para a África para ser missionário, eu estou aqui atendendo um monte de doente. E depois eu entendi que o meu ministério era ser bênção na vida daquelas pessoas, com o Evangelho, quando era possível, mas, sobretudo, com o meu trabalho de verdade. Lutero nos explicou um conceito teológico muito interessante, que é o sacerdócio geral de todos os crentes. Nós podemos ler em 1 Pedro 2,9, se vocês quiserem abrir. 1 Pedro 2,9 nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa doutrina nos lembra que temos acesso direto a Deus, que temos uma responsabilidade de anúncio das maravilhas, das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Que versículo rico! Um versículo que nos lembra a todos nós que eu e você também saímos das trevas para a luz. Também saímos da vergonha para uma posição de honra. Também saímos da morte eterna para a vida eterna, pelo sacrifício maravilhoso de Jesus, que pagou tudo por nós, que pagou tudo, que derramou o sangue por cada um de nós aqui, mas também que derramou o seu sangue por todos aqueles que estão em continentes, em países, em ilhas tão isolados, aonde a mensagem do Evangelho ainda não chegou até hoje. Nós servimos diretamente ao Rei dos Reis. Que maravilha, vocês já pensaram? Não precisamos de intermediário. O pastor não precisa nos comissionar um por um cada dia. Vai e seja uma bênção aqui em Curitiba, onde você está. Nós somos diretamente enviados pelo Rei dos Reis, que nos abençoa, que nos capacita em todos os momentos. Eu gosto muito dessa ideia do sacerdócio geral de todos os crentes, porque, mesmo no contexto missionário, ela nos transmite uma outra mensagem interessante, que é evitar o colonialismo espiritual, como se eu fosse chegar lá, o bam, sabedor de todas as coisas. Por muitos anos na África, antes de ensinar, antes de transmitir, nós passamos muito tempo aprendendo com as pessoas. Eu desenvolvi, talvez alguém já falou isso, mas eu desenvolvi uma expressão que diz: aprender melhor para servir melhor. Quando nós deixamos de lado a nossa arrogância de dizer, eu sei, eu sou bom, eu faço, eu resolvo, as pessoas nos respeitam melhor. E elas têm muito mais interesse em conhecer esse Deus que motiva a nossa saída do nosso país para chegar lá. Vocês não têm ideia de quantas vezes nós respondemos a pergunta: mas vocês vêm do Brasil para cá? O que vocês vieram fazer aqui? Deve ganhar muito dinheiro aqui mesmo, né? Eu falo, não. Porque para eles sair de um país tão lindo, tão abençoado como o Brasil, e morar lá nos confins dos confins da terra, né? Se Judas perdeu as botas, ele deve ter perdido na África, e lá nas ilhas ele perdeu as meias, né? Porque foi muito mais longe. Para chegar aqui, nós precisamos pegar 5 ou 6 modos de transporte, né? Saindo de casa até chegar na nossa casa em Joinville, são alguns dias de viagem. Nós sabemos que a missão não é mais do Ocidente para o resto do mundo, mas sim que hoje todas as nações, especialmente o Brasil, têm tomado uma posição extremamente importante no compartilhar do Evangelho em meio aos povos não alcançados, aos lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Que privilégio para nós fazer parte de um país que hoje é o segundo país em termos de envio de missionários para trabalho transcultural. Ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. É impressionante isso, pensar que o nosso país, com todas as nossas dificuldades, temos essa capacidade de enviar pessoas lá para os confins da terra. Somos todos enviados, capacitados e responsáveis. Eu creio que a Bíblia
nos mostra exemplos muito interessantes de pessoas que foram impactadas pela mensagem do Evangelho. E há muitos anos já, eu tento entender o que se passava na cabeça dos discípulos de Jesus quando eles caminhavam com Jesus. Eu fico pensando que homens tão simples, mas que foram escolhidos pelo Senhor para caminhar com eles, puderam ver coisas extraordinárias. Ver Jesus fazer milagres, ver Jesus curar pessoas, ver Jesus multiplicar comida, ver Jesus ter palavras de sabedoria completamente fora do que se esperava do filho de um carpinteiro. Esses discípulos foram impactados por Jesus. Mas esse tempinho que eles viveram com Jesus, antes da sua morte, não foi assim suficiente. Nós podemos ver, e eu gosto muito do Pedro. O Pedro, ele era um cara impulsivo, né? Ele era, vamos dizer, estamos andando no mar revolto, a gente vê algum vulto andando lá, a gente até pensa que é um fantasma, e o Pedro diz: Senhor, se és tu, me diz para andar na água. Olha que ideia do Pedro, né? Da onde, Senhor, estou no meio do nada aqui, com um vulto, pode ser até um fantasma, e eu vou dizer: deixa eu caminhar até você. Esse Pedro, que então, tão impulsivo, recebeu uma vez uma notícia muito triste de Jesus. Jesus disse para ele que ele negaria o seu mestre quando a situação ficasse realmente complicada. E nós todos conhecemos essa palavra, né? E o Pedro, eu imagino: não, Jesus, estamos aqui, sou eu, o Pedro, eu sou teu discípulo, eu já te vi fazer tantas coisas. Quando eu estava afundando lá no mar, eu gritei por socorro, e você me deu a mão naquela hora. Sou eu, Jesus, sou Pedro. Naquela fatídica hora, o Pedro acaba negando Jesus por 3 vezes. O Pedro nega Jesus. Eu fico pensando, a Bíblia nos diz que as consequências foram amargas, né? Que Pedro saiu e chorou amargamente. Esse mesmo Pedro, que negou Jesus, que viveu provavelmente uma montanha-russa de emoções. Eu amo ele, eu conheço ele, eu sei que ele é poderoso, mas eu tenho medo de morrer. Esse mesmo Pedro viu o mestre dele ressuscitado e passou tempo com ele. A gente tem uma mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Nós vamos ler agora Atos 1, 3. Atos capítulo 1, versículo 3. E lá nós lemos: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo por um tempo de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, que versículo simples, que provavelmente eu já li umas 200 vezes na minha vida, porque normalmente nós estamos todos concentrados quando lemos o comecinho de Atos, em Atos 1:8, que é quando o Espírito Santo vai chegar e vai capacitar os discípulos. Eu nunca tinha me dado a atenção necessária para esse versículo tão especial, que diz que por um espaço de 40 dias, os discípulos ouviram coisas sobre o reino de Deus. Eu tenho uma convicção profunda de que esse tempo, unido ao fato que logo em seguida os discípulos receberam o Espírito Santo, foi o que transformou um Pedro medroso, um Pedro impulsivo, um Pedro que nega Jesus, no Pedro que nós conhecemos no livro de Atos. Um Pedro que ouviu falar de Jesus e, com certeza, nós não temos acesso a todos os detalhes, mas imaginem vocês passar 40 dias com Jesus já ressuscitado, já glorificado, passar 40 dias com esse Jesus, e Ele nos falar das coisas do reino,
Deve ter sido, assim, muito espetacular, porque antes mesmo Jesus dizia, agora eu sou obrigado a falar em parábolas, porque vocês ainda não têm a capacidade de entender tudo, vocês ainda não têm, assim, o quadro geral. E ali eu imagino que Jesus, assim, ele escancarou o reino, assim, ele falou, o reino é assim, eu reino dessa forma, eu nomeei estrela por estrela desse jeito, eu governo as marés dessa forma, a terra eu criei assim, o meu reino eu reino com poder e glória de eternidade para eternidade. E 40 dias, assim, imagina, se nós ouvíssemos uma pregação de 40 minutos com Jesus falando do reino dele, nós já íamos sair assim, impactados pelo reino de Jesus, pelo rei que reina, que está sentado no trono e que nunca sai, que nunca muda. E eles passaram 40 dias com Jesus. Isso explica porque a grande maioria dos discípulos acaba saindo dali tão impactados que perdem praticamente todo o medo que tinham de falar do Evangelho. Eu gosto muito, como um bom luterano, né? Eu gosto muito dos cantos de Lutero. E um dos cantos de Lutero que me impacta é quando nós cantamos: se os bens eu perder, se a morte eu sofrer, que tudo se vá, Jesus conosco está. Os discípulos, eles estavam cantando, eles saíram com essa mentalidade, que tudo se vá, Jesus conosco está. E quando o pastor Dudu mandou para a Rafaela, eu já estava com essa palavra no coração para compartilhar com vocês, quando ele mandou para falar sobre o que nos capacita, o que nos incentiva para a missão, a palavra que eu pensei em compartilhar com vocês foi exatamente essa, que para fazer missão, nós precisamos passar tempo conhecendo o reino de Jesus. Quando nós passamos tempo com Jesus, conhecendo o seu reino, conhecendo essa maravilhosa graça, nós seremos corajosos, capacitados, impactados, dispostos a pagar o preço que for necessário para que Jesus seja conhecido entre todos os povos, para todas as pessoas, para o homem todo, o evangelho todo, pelo mundo todo, né? Como diz o Congresso de Lausanne. O que aconteceu com Pedro pode acontecer também conosco. Nós também somos capacitados e bebemos da mesma seiva, recebemos do mesmo Espírito Santo. Lampa, se tu puder passar a próxima foto, por favor. A nossa família. Nós, nas datas festivas muçulmanas, nós nos vestimos com as roupas tradicionais para poder se aproximar das pessoas, amar aquelas pessoas, respeitar a cultura delas e orar por oportunidades especiais de compartilhar dessa graça que transformou a nossa vida. Essa graça de Jesus vale a pena. Vale a pena até para um alemão de Joinville botar um vestido e um chapéuzinho. Mas Jesus nos chamou e nos capacitou. Há quase um ano atrás, em dezembro, a nossa ilha foi acometida de um ciclone realmente potente. Esse ciclone, não sabíamos assim, até a última hora se ele ia passar bem em cima da nossa ilha, e infelizmente ele passou bem em cima, assim, não errou. Né? Tinha muito espaço para passar de um lado, de outro, e acabou passando. E os ventos sopraram até 250, 300 km por hora. Então, quando eu vi há um mês atrás notícias, aqui no Paraná teve vento de 60 km por hora, 80, com rajadas de até 80 km por hora, e derrubou alguns barracões, eu só fiquei pensando, lá em casa passou a 250. E devastou tudo, devastou literalmente tudo. É como se tivesse passado um lava-jato, assim, uma potência multiplicada pela ilha toda. Nada ficou em pé. E eu tirei essa foto, essa foto ao lado da nossa casa, né?
porque a nossa casa também nós perdemos tudo, perdemos o telhado, quebrou tudo. E o que me chamou muito a atenção nessa foto foi a capacidade, em primeiro lugar, dos africanos de começar a reconstruir as coisas em meio aos escombros, né? Essa foto provavelmente tem uma semana ou duas, uma semana após a passagem do ciclone, então, desculpa, a imagem está um pouquinho pequena, mas ao fundo vocês vão ver que tem muitas casas ainda no chão, mas na frente já tem alguns barracões que começaram a se... No segundo dia, já tinha casas que estavam sendo reerguidas, né? Então, a capacidade de resiliência, de sobreviver, é muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção, eu chamei até alguns amigos lá, para olharem comigo um milagre da natureza. Se vocês olharem para essa foto, ele tem um mamoeiro ali. Eu vou insistir um pouco, mas o vento derrubou poste de concreto. Assim, tem poste de concreto quebrado ao meio. A força foi espetacular. E esse mamoeiro, ele sobreviveu a esse vento poderoso, perdeu todas as folhas dele, mas os frutos ainda permaneceram. E eu creio que na nossa caminhada cristã, posso falar na nossa caminhada de missionários, muitas vezes nós nos sentimos assim. Ontem, ainda conversando com a Rafaela, a gente concluiu que, com certeza, nós já passamos por alguns burnouts, uma expressão famosa hoje, mas passamos por momentos muito difíceis lá na África. Momentos onde a gente disse, tá bom, agora já está sendo um pouco demais, e cada vez que a gente dizia, Senhor, talvez agora está na hora de abandonar, Deus abriu uma outra porta. E Deus mostrava um novo caminho. E nós sabemos que a oração das pessoas aqui no Brasil serve de ratificação para o nosso chamado lá. Quando nós sabemos que tem pessoas orando por nós aqui, nós sabemos que nosso lugar ainda é lá. E esse mamoeiro representa isso. O cristão, o missionário, o discípulo de Jesus, quando plantado na terra boa, vai dar o seu fruto, e os ventos vão passar, mas os frutos vão permanecer. E eu oro isso para a vida de cada um de vocês, aqui em Curitiba. Que vocês também sejam como esse mamoeiro, porque é fácil falar, lá na África a vida é difícil. Quem disse que a vida em Curitiba é fácil? Quem disse que a vida de cada um de vocês também não passa por montanhas russas, por doenças, por intrigas, por perrengues? É fácil eu vir aqui dizer a minha vida na África é difícil, quando eu sei que quando eu morava no Brasil, a minha vida também não era tão fácil. Minha oração é que vocês sejam como aquele mamoeiro, fixados na boa terra, bebendo da seiva verdadeira que vem de Jesus, uma seiva do reino. Pessoas tão impactadas pelo reino de Deus, por aquilo que Jesus fez, de forma completa e integral nas nossas vidas, que nós podemos ser os braços do Senhor, aonde nós formos, aqui em Curitiba, lá no Nordeste, na Europa, na África, na Ásia. Me alegrou muito ontem, de chegar aqui para falar com os adolescentes e ver que tinha os flyerzinhos da missão ali, e ver quanta gente essa comunidade apoia, inclusive nós. E é um privilégio para nós saber que atrás, na retaguarda, a Rafaela e eu, nós temos também a comunidade do Redentor, que nos apoia, que caminha conosco, junto com a Missão Zero e com a MIAF. Que Deus nos capacite mesmo, nos encha do seu Espírito Santo, para sermos agentes do reino aonde quer que nós formos. Vamos orar? Senhor Jesus, a Ti, Senhor, nós damos toda a glória. A Ti, Senhor, toda a honra, porque Tu és digno de receber toda a glória e adoração de nós que estamos aqui, que temos o privilégio de cantar louvores, Senhor, tão bonitos como cantamos hoje de manhã, para Te honrar e para Te glorificar. Mas Tu, Senhor, também mereces o louvor de todos aqueles que estão lá no outro lado do mundo, da forma que eles sabem louvar,
com os instrumentos tão diferentes, mas que também agradam ao teu coração. Tu és digno, Senhor, de receber a adoração de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas. E nós queremos realmente, Senhor, ser instrumentos nas tuas mãos, para que o teu reino, que impacta em primeiro lugar as nossas vidas, seja também compartilhado em lugares onde ele ainda não chegou. Faz de nós, Senhor, pessoas aqui dessa comunidade, o bom perfume de Jesus, por onde quer que nós formos. Faz de nós, Senhor, um sal bem salgado, que tenha sua utilidade aonde quer que ele for. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Fala conosco, Senhor, sobre isso que tu tens feito no mundo inteiro. Lembra, Senhor, o privilégio e o tesouro que nós temos no nosso coração, de sermos redimidos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, essa comunidade, que ela continue a ser uma bênção em Curitiba e também nas nações, Senhor. Nós te louvamos por tudo que tu já tens feito através das pessoas aqui e adoramos o teu nome mais uma vez. Amém.